Aleluia. Gostaria de convidar nosso irmão e seminarista Cândido para estar aqui nesse momento e compartilhando conosco o que Deus colocou no seu coração a respeito do texto da palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Deus possa sempre se fazer presente em nossas vidas. Nessa manhã, uma manhã que Deus nos permite estarmos reunidos como igreja, e isso é um privilégio muito grande que nós temos, de estarmos reunidos nessa manhã como igreja, para louvarmos o seu nome, para dizermos que Ele é santo. Nós já cantamos, nós já dissemos que Ele é suficiente em nossas vidas. Mas eu gostaria de convidar os irmãos a que pudessem abrir as suas Bíblias na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11. Os irmãos acharam? Segunda carta de Paulo, capítulo 11, a igreja de Corinto. Nós iremos ler todo esse capítulo 11, é um capítulo de 33 versos, mas depois nós iremos nos deter nos 4 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11. Paulo diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo que está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, nas coisas que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Faço questão de repetir: ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admiro que fomos fracos demais para isso, naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se. Falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão?
Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Senhor nosso Deus, nessa manhã, estamos reunidos como Tua igreja, Pai. Somos a Tua noiva. Que Tu possas receber o nosso louvor, que Tu possas receber a nossa adoração. E já somos gratos a Ti pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui para aprendermos um pouco da Tua palavra. Fala aos nossos corações, essa é a nossa simples e humilde oração. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos já sabem, nós já temos estudado aqui a segunda carta, estudamos a primeira e agora a segunda carta à igreja de Corinto, que Paulo planta essa igreja. E depois que Paulo planta a igreja em Corinto, que era a capital da região da Acaia, Paulo continua a sua viagem missionária e ele recebe algumas informações de que a igreja não está andando muito bem. Houve alguns problemas dentro da igreja e um desses problemas eram alguns irmãos que haviam recebido algumas cartas de recomendação da igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe. E esses falsos apóstolos, eles entram e eles se infiltram dentro da igreja de Corinto com a intenção de mudar toda a estrutura que Paulo tinha deixado na igreja. Paulo tinha plantado uma igreja com o intuito de fazer com que essa igreja prosperasse, com que essa igreja fosse sal e luz, que essa igreja pudesse ser exemplo para as outras igrejas que também ficavam próximos à região da Acaia, na província romana. E esses falsos apóstolos, que Paulo assim os chama, esses homens, eles tentam desqualificar o apóstolo. Eles vão dizer, por exemplo, que Paulo é alguém que, quando está face a face com os irmãos, tem uma conduta, mas quando escreve para os irmãos, escreve com uma conduta totalmente diferente. Então eles dizem que Paulo, face a face, é alguém que trata os irmãos com cordialidade, mas quando escreve a carta, escreve de forma mais dura, de forma mais a confrontar os irmãos. E Paulo, ao saber dessa situação, ele escreve essa segunda carta. E essa segunda carta é mais para agradecer a Deus, porque ele entende que a igreja tinha sido corrigida com a carta severa que ele tinha escrito. E nesse sentido, alguns estudiosos dizem que essa carta severa seria do capítulo 10 ao capítulo 13 da segunda carta à igreja de Corinto, porque do capítulo 1 ao capítulo 9, Paulo tem uma linguagem mais branda, mais amena, e do capítulo 10 ao 13 é uma linguagem um pouco mais dura, desafiadora. E é nesse cenário que Paulo está agora escrevendo essa carta, esse capítulo 11, para tentar trazer a igreja de volta ao Evangelho. E Paulo vai fazer de uma forma interessante, que Paulo, no final do capítulo 10, ele vai dizer que ele não se recomendou. Ele fala que quando alguém é recomendado pelo Senhor, ele não precisa se recomendar a ele mesmo. E aqueles falsos apóstolos que chegaram à igreja de Corinto estavam se auto-recomendando e fazendo com que a igreja se desviasse da sua conduta. Esses irmãos estavam agora tirando a suficiência de Cristo e trazendo
outros ensinamentos da prática judaica, como por exemplo a circuncisão. Para Paulo e o Evangelho, nós sabemos disso, Cristo é a única solução e Cristo é suficiente. Mas aqueles judeus convertidos queriam agora trazer a ideia de que também era necessário também participar da circuncisão. Dentro da igreja havia também os judeus, os gregos, que trabalhavam com a ideia do conhecimento, da gnose. E esses judeus, eles tinham o pensamento de que todo aquele que ensina tinha que receber algum valor financeiro, porque o ensinamento custava caro. E eles diziam que se Paulo, por exemplo, não queria receber ajuda da igreja de Corinto, era porque o ensinamento de Paulo não tinha valor nenhum. Então é no meio de toda essa situação que Paulo agora vai tratar com a igreja. Nós lemos os 33 versos, mas nós não iremos expor todos eles por causa do tempo, iremos nos deter nos 4 primeiros versos. E no verso 1, Paulo está dizendo assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Paulo está trazendo aqui uma informação interessante. No final do capítulo 10, como eu falei, Paulo diz que ele não se recomenda, porque ele tem certeza de que os próprios irmãos da igreja de Corinto são a recomendação do apóstolo, é o resultado do trabalho que ele desenvolveu na igreja. Só que agora Paulo está querendo trazer à igreja o seguinte: olha, se vocês só ouvem as pessoas que são insensatas, eu vou me colocar no lugar de insensato também. Eu vou me colocar na posição de alguém que vai também trazer as suas recomendações. Então eu vou me recomendar à igreja. Não era isso que o apóstolo queria, porque ele tinha plantado uma igreja baseada nos princípios bíblicos. Então ele começa trazendo essa ideia. E se você for para o final do capítulo, ele vai mostrar aquela informação dizendo que ele foi açoitado, que ele sofreu naufrágios. Então ele vai trazer essa informação e essa ideia de que se é para poder se indicar, ele está dizendo: olha, eu sou mais importante do que esses falsos apóstolos, porque eu sofri naufrágios, eu fui açoitado, eu passei por perseguição, passei fome. Não era algo que Paulo queria fazer, mas ele precisou fazer isso para poder confrontar os irmãos. E no verso 2, para mim é o cerne desse capítulo 11, quando Paulo vem dizer assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Paulo lança a mão aqui de uma metáfora do casamento judaico à época. O casamento é interessante na época dos judeus, judaico. O casamento, o noivo, normalmente ele ia até a casa do pai da noiva e lá ele celebrava um contrato. Então esse casamento poderia ser, por exemplo, um casamento, como podemos dizer assim, arranjado, já prometido, ou também os judeus tinham a liberdade também de escolher as suas esposas. Havia uma certa liberdade dentro da cultura judaica. Então, normalmente, o noivo ia até a casa do pai da noiva e lá ele firmava esse contrato de casamento. Todos os termos eram definidos e, a partir daquele momento, a noiva estava prometida a ele. E o noivo voltava para a casa do seu pai, passava mais ou menos um ano e meio, para que ele pudesse organizar a casa e pudesse, depois de um ano ou um ano e meio, voltar à casa da noiva, para que ele pudesse levar a noiva para a casa que ele foi construir, para a casa que ele foi preparar. E Paulo usa essa metáfora para dizer assim: olha, vocês são a noiva do Senhor. E essa é a primeira verdade que Paulo tenta impactar a igreja. Paulo tenta combater os falsos apóstolos, não com argumentos apenas humanos, mas ele tenta combater o ensino dos falsos apóstolos com a verdade bíblica, de que a igreja é a noiva do Senhor, de que essa igreja um dia vai ter um encontro com o Senhor. E para o judeu, essa definição de que a igreja é a noiva do Senhor, ela já era uma definição muito clara desde o Antigo Testamento. E era interessante, porque quando o noivo ele voltava para a casa do pai para preparar a casa, ele não sabia quando ele voltaria para pegar a noiva. Era o pai dele que fiscalizava se a construção da casa estava nos padrões normais, para que ele pudesse voltar e levar a noiva. E a noiva precisava ter na sua casa lamparinas, as suas amigas lamparinas, porque o noivo poderia voltar à noite. E voltando à noite, elas teriam que ter as suas lamparinas acesas para que pudessem reconhecer o noivo. Então Paulo usa essa metáfora para chamar a igreja à responsabilidade, para fazer com que a igreja entenda
de que os ensinos que estavam sendo pregados na igreja não eram ensinos de Cristo, não era o que Paulo tinha trazido como igreja. E essa é uma aplicação que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja que o Senhor fechou um contrato na cruz do Calvário e que Ele virá nos buscar. Nós não sabemos quando Ele virá, porque Paulo está fazendo essa metáfora, né? Quando perguntaram a Jesus quando Ele viria, Ele diz, olha, só o Pai sabe quando eu virei. Era a metáfora do casamento judaico. Nem o noivo sabia quando ele iria novamente buscar a noiva. O pai é que fazia a vistoria na casa e dizia, meu filho, vá buscar a noiva porque a casa já está pronta. Está tudo pronto e vá buscar a noiva. Então, essa é uma aplicação que nós precisamos ter em nossas vidas. Entendermos que nós somos a noiva do Senhor e que o Senhor irá nos buscar. Nós não sabemos quando, não sabemos a hora, mas metaforicamente precisamos estar preparados com as nossas lamparinas, precisamos estar preparados com a nossa vida, com a nossa conduta. E é interessante que Paulo se coloca aqui como sendo o amigo do noivo. O amigo do noivo tinha a incumbência de tomar conta da noiva, fazer com que a noiva fosse apresentada ao noivo pura, para que a noiva não pudesse ter nenhuma mancha. E Paulo está se colocando diante da igreja de Corinto como o amigo do noivo, aquele que tem a responsabilidade de cuidar da igreja, aquele que tem a responsabilidade de cuidar da noiva, para no tempo apropriado apresentar ela ao Senhor. Mas Paulo continua dizendo aqui, no verso 3, se no verso 2 ele faz uma advertência à igreja de que essa igreja é a noiva de Cristo, mas no verso 3 ele vai dizer assim, o que receio e que quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Entenda que Paulo está tentando combater os ensinos dos falsos apóstolos, utilizando a metáfora do casamento, e agora ele vai dizer que ele disse que a igreja é a noiva de Cristo e que ele precisa apresentar essa noiva ao Senhor pura, uma igreja que precisa ser apresentada sem mancha. E agora ele vai dizer que ele tem uma preocupação. E o receio dele é que a igreja se desvie, é que as pessoas que estão na igreja de Corinto, essas pessoas percam aquele primeiro amor, aquela primeira contato que eles tiveram com o Evangelho, que inundou o coração daqueles irmãos. E ele usa também uma informação lá de Gênesis, quando ele vai trazer a ideia, a história de que Satanás engana a mulher e a raça humana naquele momento ela se desvia do Senhor. Então a preocupação de Paulo aqui é que esses irmãos em Corinto, eles tenham muito cuidado para não se desviarem, porque a ideia que estava sendo trazida pelos falsos apóstolos, elas conquistando muitos irmãos na igreja. Muitos irmãos já estavam sendo, às vezes até sem saber que estavam sendo levados para um caminho que não era o caminho que Paulo tinha ensinado. Paulo tinha trazido o ensinamento bíblico, o ensinamento que mostrava que a igreja precisava a cada dia ser purificada. Mas os falsos apóstolos diziam, não, vocês não precisam disso. Paulo é um enganador. Paulo está atrás de privilégios. Nós é que somos os verdadeiros apóstolos. E lá na frente Paulo vai dizer assim, olha, vocês são judeus, eu também sou. Paulo vai combatê-los. Paulo está dizendo, olha, se vocês têm pedigree, se vocês têm recomendações, eu também tenho. E Paulo traz isso de forma muito clara para a igreja de Corinto, como uma forma de preservar a igreja desses falsos apóstolos. E no verso 4, ele está dizendo o seguinte, pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Paulo está dizendo assim, olha, eu me coloquei como insensato diante de vocês, não era isso que eu queria, não queria mostrar quem eu sou, mas eu tive que me colocar como insensato para mostrar a vocês que vocês são igreja do Senhor, vocês são a noiva do Senhor, e há um perigo rondando essa igreja, a igreja de Corinto, que os ensinos dos falsos apóstolos poderiam desviar a igreja. E no verso 4 ele está dizendo assim, olha, essas pessoas estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho que nós precisamos renunciar às coisas que normalmente são boas aos nossos olhos. O evangelho de Jesus nos confronta com o pecado. É por isso que Jesus, quando tem aquele encontro com aquela mulher samaritana,
a mulher inicialmente reconhece Jesus como profeta, porque era o profeta tinha algumas características no Antigo Testamento de fazer com que as pessoas fossem trazidas ao arrependimento, elas fossem confrontadas com o seu pecado. E assim é que Jesus faz com aquela mulher samaritana, e ela olha para Jesus e inicialmente ela entende que Jesus é um profeta, porque Jesus faz o confronto com o seu pecado. E aqui no verso 4, Paulo está dizendo assim, olha, o evangelho que eles estão pregando não é o evangelho que eu ensinei a vocês. E esse é o grande perigo que a igreja de Corinto corria. Então, uma outra verdade, uma outra aplicação que nós precisamos ter em nossas vidas, além de entendermos que nós somos a noiva do Senhor, é que precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, com os nossos olhos bem abertos, com o nosso coração muito disposto a entender que certamente a única forma que nós podemos e necessitamos e temos e dispomos de nos apresentarmos diante do Senhor de forma pura é obedecendo o seu evangelho, é obedecendo as suas palavras. E a ideia de evangelho no grego, o evangelho significa uma notícia nova. A ideia são as boas novas, né? É a tradução do evangelhos do grego para o português. Era a notícia que substituía a notícia de que a raça humana ela estava condenada por causa da sua desobediência. Mas Jesus vem agora com o evangelho, que é uma nova notícia. É uma notícia que há cura para a desobediência humana. E essa cura é o que, por exemplo, quando nós chamamos de conversão, quando alguém se converte, é alguém que está andando numa direção e de repente ele dá meia volta de forma brusca, ele não para, ele dá meia volta e começa novamente a trilhar o caminho que foi proposto através do evangelho. Então a mensagem de Paulo à igreja de Corinto, no verso 5, ele também diz assim: todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. E no verso 6 ele diz assim: eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. E aqui eu lembro aqui do interagir, quando nós trabalhamos com a ideia do conhecer a Deus. O que Paulo está dizendo assim, olha, esses que se apresentam como apóstolos, que vêm com linguagem eloquente, que vêm com muitas mensagens da filosofia grega, eles podem até vir com linguagem eloquente. Talvez eu não tenha essa linguagem, mas eu conheço a quem me enviou. Eu conheço o Deus que me deu essa igreja para tomar conta. E eu tenho essa responsabilidade de tomar conta dessa igreja, para que eu possa apresentá-la diante de Deus. Porque Paulo tinha convicção que Deus ia requerer dele a igreja que Deus tinha dado a ele, para ele que pudesse tomar conta. E o que eu aprendo nessa manhã é que certamente Deus ele nos dá dons. Eu não creio em ninguém que não tenha dom. Deus, a cada um dos irmãos aqui nós temos os nossos dons. E esses dons eles são não para nossa glória, eles não são para a glória minha, sua. Esses dons são para a glória de Deus. Esses dons eles têm que ser desenvolvidos para que nós possamos, no dia que estivermos diante do nosso Deus, nós possamos ser recebidos como noiva do Senhor. E que nós possamos, através de nossas vidas, cuidar um dos outros. Cuidar da nossa igreja, dos nossos irmãos. Cuidar daqueles que mais necessitam. Porque eu aprendi uma coisa nesse capítulo 11, que muito me chamou a atenção, é que muitas vezes nós temos a nossa dinâmica de vida muito agendada. Nós fazemos isso, fazemos aquilo, com tempo cronometrado, mas o nosso Deus é o Deus que quebra protocolos. O nosso Deus é o Deus que muda liturgias, é o Deus que muda vidas. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, Paulo está dizendo para a igreja que vocês foram comprados, o contrato de vocês como noiva foi assinado na cruz do Calvário. E que vocês precisam se preparar para quando o pai do noivo disser assim: vá buscar minha noiva, e possamos estar preparados. Então que nessa manhã Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações, como noiva do Senhor, que possamos estar preparados, que possamos estar com a nossa vida pronta para quando o noivo nos chamar. Que Deus nos abençoe.
Mais uma vez, glória a Deus. Fico feliz quando eu vejo pessoas compartilhando o texto bíblico de forma expositiva e coerente, né? Irmão Cândido, como nosso seminarista, tem feito isso com muita graça. Louvo a Deus pela sua vida. E ele colocou aqui para mim essa última palavra sobre o verso 4. Eu quero endossar o que você disse, filho, e disse com muita autoridade, né? De Deus. O verso 4: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com muita facilidade. A gente tem visto isso no dia a dia, não é? As pessoas têm trocado a verdade do evangelho de uma forma absurda. E nosso compromisso nessa igreja é voltarmos ao primeiro amor, filhos. É o evangelho que exige resignação, é o evangelho que exige comprometimento, é o evangelho que exige disciplina espiritual, é o evangelho que exige sacrifício vivo. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. É o evangelho que exige conceitos coerentes com a palavra de Deus. É o evangelho que exige valores que são fundamentados na palavra de Deus. Não dá para negociar isso. Não dá para negociar. Tá? Eu não tenho... Jesus, ele deixa claro para mim, em todos os evangelhos, que ele não nos dá a opção. Ele não nos dá a opção para aquele que é discípulo dele, que quer ser discípulo dele. Ele não nos dá a opção do achismo dentro da nossa vida cristã. Não dá para eu tomar uma decisão baseado no que eu acho. A decisão é baseada no que Cristo me diz que é. Isso é não negociar o evangelho. Não dá para achar. Não, mas eu acho isso. Não é o que eu acho. Não é o que o pastor acha. É o que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está dizendo. Então é isso que eu vou fazer. Então, que Deus nos dê muita sabedoria, nos dê entendimento, para quando as propostas chegarem. Tem uma canção que fala sobre isso, né? As propostas chegam no dia a dia, a gente caminha, mas a proposta chega todo dia, tá? Inclusive, quem escreveu essa canção, escreveu e aceitou uma proposta diferente. Escreveu e aceitou uma proposta diferente e paga um preço alto até hoje. Porque é assim que acontece. Quando a gente inverte os valores, não adianta só escrever a canção, tem que viver a canção. Vocês entendem? Não adianta só eu escrever a canção, eu tenho que viver o que eu escrevo. E hoje ele paga um preço. Está tentando voltar e está difícil. Porque tenho a consequência, o preço da consequência dos meus erros. Tem um preço que se paga. Então, muito cuidado, filhos, com os valores, muito cuidado com os conceitos, muito cuidado com o achismo dentro da igreja. Tá certo? Em nome de Jesus. Capítulo 11 é espetacular para confrontar. Confrontou a igreja de Corinto, nos confronta hoje. Um comentarista, ele diz assim: a igreja de Corinto, ela não existe outra igreja mencionada na Bíblia que seja uma igreja tão abençoada com dons, com habilidades. Não existe outra igreja tão rica em dons como a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo diz lá no primeiro capítulo, né? Vocês são uma igreja maravilhosa. Vocês desfrutam de todos os dons. Todos os dons. Mas esse comentarista também diz: não existe outra igreja mais difícil de se lidar em toda a Bíblia
do que a igreja de Corinto, porque tendo tudo, corria completamente ao contrário do que Jesus ensinava, do que o próprio Deus esperava. E às vezes, sabe, filhos, Corinto está tão pertinho da gente, Corinto está tão pertinho da gente. Às vezes, Papai do Céu já tem exposto sua vontade, seu desejo, e a gente está correndo longe, longe do que ele espera. Então, que o Senhor nos ajude e que a carta de Coríntios aos Coríntios seja a carta ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar esse momento, nós vamos às nossas classes de escola bíblica. Eu não sei a lição que você está na sua classe, e hoje nós estamos ali com a juventude, e o nosso tema é a quarta lição. Nós estamos ali com a questão da cura, ali da mulher, do fluxo de sangue, né? E a ressurreição da filha de Jairo, né? A cura completa da filha de Jairo. E mais uma vez, o que fica claro para mim, nós precisamos de cura o tempo todo. Nós precisamos. Eu não sei se você está na quinta já. As mulheres eu acho que já estão na quinta, né? Casais eu não sei. Mas que Deus continue falando aos nossos corações em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essa manhã tão especial. Dá-nos agora um tempo precioso de edificação através da escola bíblica. Dá-nos, Senhor, sabedoria como facilitadores, dá-nos ousadia como aqueles que participam da classe para compartilhar, e dá-nos, acima de tudo, sensibilidade do Espírito, abertura de coração e de mente para perceber claramente qual é o desejo do Senhor para você, qual é o desejo do Senhor para cada um de nós, membros desta igreja, e que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento em nome de Jesus. Amém? Você que nos assiste também pelos canais da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, que Deus abençoe a sua vida. E logo mais às 18 horas juntos, encerrando a celebração de aniversário de 67 anos da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Deus abençoe você, em nome de Jesus.